Olá, professora. Meu nome é Felipe Araújo e, juntamente com Guilherme Belo, nós vamos falar sobre o método das imagens. O método das imagens ele estabelece, que em uma dada configuração de carga próxima de um plano condutor, ela pode ser substituída pela própria configuração da carga, pela sua imagem, no caso como se fosse rebatida abaixo do solo, de sinal contrário, e por uma outra superfície equipotencial, no caso uma imaginária, no lugar desse plano condutor. Em geral, o método das imagens diz que os campos no meio 2, que no caso aqui é o ar, de um sistema original, eles podem ser obtidos pela superposição dos campos produzidos pela carga real e pela carga imagem do sistema, equivalente acima da superfície equipotencial imaginária, que é o que nós vamos explicar agora no próximo slide. Através do método das imagens, utilizando as equações da unicidade de Laplace, nós conseguimos encontrar a equação da tensão induzida pela carga no plano condutor, que vai ser representado por essa equação aqui, E a gente pode inclusive notar que para essa geometria do problema, na componente Z a tensão vai ser igual a zero, Então, no caso do plano Z, ele não vai existir tensão. De forma similar, nós também podemos calcular o campo elétrico no meio 2, no caso que é o ar, que é dado pela superposição desses campos produzidos pela carga real e pela carga imaginária, nada mais do que um somatório das cargas do campo elétrico produzido por elas, que vai ser representado por essa equação, que a gente tem o campo elétrico total, que é representado pela carga real mais a imaginária, campo real mais imaginário, e no final nós temos essa componente aqui, E, inclusive, no mesmo caso, nós só vamos ter campo quando o Z for igual a zero. Analisando isso em situações mais práticas, esse campo elétrico pode ser produzido utilizando a lei de Gauss, que é dado por essa equação aqui embaixo, onde esse ρL é a densidade de carga, densidade linear de carga, e a gente consegue ver isso bastante claro aqui também no valor da tensão, onde ao final nós conseguimos descobrir que o valor de tensão é igual a ρL sobre 2π vezes ε vezes ln de d2 sobre d1, que eu vou explicar mais à frente o que significa também, mas são as distâncias entre as cargas. Aplicando essa fórmula para situações mais práticas, nós podemos calcular o potencial desses condutores em relação à Terra em linhas de transmissão, por exemplo, até para a gente calcular os efeitos que essa potência distribuída nessa linha de transmissão vai causar às pessoas, aos seres vivos que estão abaixo dessa linha de transmissão. Aqui nós temos o exemplo de como vai ser feito. Esse α1, A1 aqui dentro é o diâmetro do condutor, H1 e H2 são as alturas desses condutores em relação à Terra, e logo ao lado aqui nós temos a representação do método das imagens, onde é possível ver esse exemplo da imagem da carga aqui embaixo, e onde nós vamos calcular todos os parâmetros necessários aqui para essa situação. Através do método das imagens, nós podemos encontrar aqui a tensão em V1, através de vários cálculos e outras deduções de fórmulas também, aqui está bem resumido, mas nós temos que o V1, igual citado anteriormente, vai ser o ρL1, dividido por 2π vezes ε0, vezes o ln de 2 vezes essa distância, que é a distância entre a carga real e a imaginária, dividido pelo comprimento do condutor, o diâmetro do condutor, mais a parte referente ao condutor 2, que vai ser ρL2 dividido por 2π vezes ε0, vezes ln de d12, que é a distância entre a parte real do condutor 1 e a parte imaginária do condutor 2, e dividido também pela distância entre as partes reais aqui dos dois condutores. Quase a mesma coisa se aplica para a tensão 2, só que vai ser no caso ao contrário,
A tensão 2 vai ser ρL1 sobre 2πε0 vezes Ln de D12, Dzão 12, perdão, Dzão 12 dividido por Dzinho 12, igual foi aqui no V1. E a parte real aqui do referente ao condutor 2, que vai ser ρL2 dividido por 2π vezes ε0 vezes o Ln dessa distância aqui, que é 2H2, dividido pelo diâmetro deste condutor aqui. E agora o Guilherme vai explicar, né, como nós fizemos isso no MATLAB, lá durante a prática em sala de aula. Bom dia, professora Úrsula. Então vamos lá. O problema que foi proposto para a gente é de simular essa linha de transmissão trifásica aí no MATLAB. Então beleza. A gente teve que delimitar muitas coisas aqui. Então a gente tem 3 condutores iguais, de mesmas dimensões mecânicas, né? Distanciados de 8,4 metros entre si, com raio de 7,2 centímetros, a uma altura que a gente meio que estimou ali no programa, que eu vou mostrar logo depois. A gente plotou com o condutor da fase B bem no meio do problema, com uma extensão de 25 metros em ambas as direções. Agora indo para o código. A gente fez de forma simples aqui, mas dá para entender. Então como é que funciona? A gente definiu ali a constante, né, do vácuo, da permeabilidade. Definiu a tensão, que é de 345 kV, a altura, que é 8, né? A gente definiu também o raio, né, que a gente chamou ali de 0072, que é 7,2 centímetros. E a fórmula do ρL, né, que é a tensão de linha sobre raiz de 3, para saber a tensão de fase, vezes 2 vezes π vezes o μ0, o epsilon, né, 0, sobre o log de 2 vezes a altura sobre o raio, né. Beleza. Aí a gente plotou, a gente colocou 3 pontos, né. XA a gente colocou bem menos 8,4, que vai ser o condutor da fase A. Colocou o condutor da fase B exatamente no 0 e colocou o condutor da fase C 8,4 metros à direita, né, no positivo. Beleza. Aí a gente calculou o ρL de cada uma das fases, né, utilizando ali as identidades trigonométricas lá de cosseno, seno, vezes ou não vezes o imaginário J ali para cada uma. Então fica na fase A, que vai ser o ρL vezes o cosseno de menos 120 mais J seno de menos 120. E isso para as 3 fases. Beleza. Aí a gente definiu lá o vetorzão x de menos 25, indo de 1 em 1 até 25, igual o problema pediu aqui, de menos 25 a 25. Beleza. Aí a gente fez um esqueminha ali para poder preencher, né, para poder saber ali o campo elétrico, né, de cada uma das fases. Então chupetamos ali a fórmula, ficou bacana, colocamos dentro do fora ali para poder, né, funcionar, e plotamos, né. A gente quer saber o campo elétrico total absoluto, então a gente somou os 3 e puxou a função ABS ali. Dessa forma, quando a gente plota o campo elétrico, a gente tem esse gráfico da direita. Então dá pra gente perceber que o campo elétrico ele aumenta muito nas duas extremidades e no meio ele meio que se anula, porque o campo elétrico do condutor do meio ele é afetado tanto pelo da direita quanto pelo da esquerda. Então nesse gráfico a gente consegue ver a interferência que tem dos campos elétricos, porque o campo elétrico ele
irradia radialmente do condutor. Então, beleza, você tem o condutor da extremidade, ele vai irradiar o campo elétrico radialmente com relação ao fio. Então, se você pegar o valor do campo elétrico, vai ser basicamente só o, em relação ao condutor para fora do problema, né, vai ser só aquele condutor. Idem para o outro lado, que o problema é simétrico. Só que quando você pegar o condutor do meio, o campo elétrico que está sendo gerado por esse condutor vai ser anulado pelo campo elétrico gerado pelos outros dois condutores de cada um dos lados para dentro. Para fora é livre, mas para dentro você tem o do meio menos os de fora, que vai dar esse gráfico cabuloso aí, ó. Você só consegue perceber um aumento do campo elétrico bem no meio do condutor, quando você está exatamente observando o condutor, que você observa ali um aumento ali no módulo do campo elétrico, o que é muito bacana e muito esperado. Não é à toa que as linhas de transmissões reais não utilizam, ou tentam, né, não utilizar essa disposição dos condutores, né, porque se você dispor eles em triângulo, né, vamos dizer assim, você consegue melhorar esse efeito aí, usar ele meio que a favor e ajudar, né, para um campo conseguir anular ele melhor sem ter muita sobra e tudo mais. E basicamente é isso. Hoje estamos aqui mais rápido, mais sucinto, porque tá apertada as coisas, professor. Muitíssimo obrigado, viu?